Bom, com relação ao que a gente precisa entender, né? As principais diferenciações entre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório desses pacientes, então tem a ver, né? A gente precisa entender como é o desenvolvimento embrionário do sistema respiratório, quais são as fases do sistema respiratório, né? De desenvolvimento. Por que eu preciso entender isso? Porque se meu paciente ele nascer termo, tudo bem, era isso que eu esperava. Mas se ele nascer prematuro, em que estágio de desenvolvimento pulmonar ele estaria, né? Ou ele está nascendo prematuro? Ele está no estágio canalicular? Ele está no estágio sacular, né? Ele já tem a produção de surfactante? Ele não tem a produção de surfactante? Então, esses fatores, eles interferem tanto na nossa avaliação, quanto na forma como a gente vai lidar e traçar as condutas para o paciente. Então, primeira coisa é conhecer sobre o desenvolvimento do sistema respiratório, né, o embrionário. Depois, é o momento em que esse paciente nasce. Então, dentro da barriga da mãe, esse paciente está envolto por um líquido, né, um líquido amniótico, e inclusive os seus pulmões também estão envoltos por esse líquido, né? O bebê, né, ele não utiliza o pulmão, então, para fazer as suas trocas gasosas, mas no momento do nascimento, ele precisa fazer essa adaptação. Então, se a gente considerar, né, que no momento do nascimento ele não fizer uma boa adaptação, e aí tem alguns fatores que estão relacionados a essa adaptação, como, por exemplo, o parto vaginal, né? Então, a passagem dessa criança pelo canal vaginal, né, faz, então, uma compressão do tórax dessa criança e ajuda na eliminação desse líquido alveolar. Isso é uma das características, né? Então, se essa criança, né, por algum motivo, fizer uma cesárea eletiva, né, e ele for mais prematuro do que, né, deu lá no ultrassom gestacional, por exemplo, esse paciente, muito provavelmente, ele vai ter uma dificuldade de adaptação, né, do sistema respiratório após o nascimento. Então, é outro fator que a gente precisa considerar. Característica, né, das vias aéreas superiores. As vias aéreas superiores da criança, do recém-nascido, elas são diferentes das do adulto, né? O que são diferentes? Tem vários aspectos diferentes. Então, eu tenho, né, uma criança que respira exclusivamente pelo nariz, que não consegue respirar pela boca, né? Tem uma sequência de porquês que isso acontece. Eu tenho uma laringe, né, que tem uma posição superior e mais anterior. E, além disso, ela tem, né, uma estrutura afunilada. Então, ela começa com calibre e termina muito mais estreita. Então, qualquer obstrução que tem, não consegue, então, né, ter fluxo inspiratório passando. Enfim, tem várias outras características, né? Só para a gente realmente dar uma pincelada aqui, uma lembrada, para a gente conseguir chegar lá em técnicas. Vias aéreas inferiores. A gente também, né, tem características diferentes, principalmente com relação às vias aéreas de troca gasosa. Então, a gente tem as 23 gerações brônquicas, né? A constituição das 23 gerações brônquicas ao nascimento de um paciente termo, mas a área de troca ela é muito menor do que considerando lá o paciente de 10, 8 anos, né? Então, ele vai ganhar muita área de troca, ele vai ganhar, né, aumento, então, os brônquios, né, as vias aéreas, elas vão aumentar, né, o seu diâmetro, então, vai melhorar, né, com relação ao aumento de resistência das vias aéreas. Então, uma série de características também, né, que a gente tem de vias aéreas inferiores. E outra característica é com relação ao decúbito lateral, né? Então, a forma como a gente posiciona o paciente em decúbito lateral também tem relação com o seu desenvolvimento. O que a gente espera do pulmão supralateral e o que a gente espera do pulmão infralateral quando a gente posiciona um paciente de decúbito dorsal, tá? No paciente adulto, né, a gente já tem isso muito bem consolidado, tá? Na criança, vai depender da idade. Então, se eu tenho um paciente, uma criança pequena, ou se eu tenho uma criança grande, como que isso acontece, tá? Então, aqui é só alguns exemplos, né, das particularidades de pediatria e neonatologia que a gente precisa entender para a gente conseguir ir, então,
né, para a parte de técnicas. E aí eu trouxe aqui para vocês um resuminho que está lá no livro da Fernanda Lanza, né, esse último livro que ela publicou, que tem aqui esse resumo, tá? Relacionando, então, as características anatômicas e fisiológicas do recém-nascido e qual é a principal consequência disso. Então, aqui, mandíbula mais arredondada e a língua relativamente maior. O que leva a isso? Fechamento, então, da orofaringe dificulta a respiração bucal. Então, por isso que o nenê, né, ele respira só pelo nariz. Ah, então por isso que quando ele está resfriado, ele não consegue mamar. Não, ele não consegue mesmo. É por isso que ele fica cansado muito mais rápido do que um adulto, né? Um dos porquês. E aqui segue, né? Língua relativamente maior e a localização mais alta na laringe, então que favorece a obstrução das vias aéreas superiores. Então, o mínimo de secreção já obstrui, né, as vias aéreas superiores, aumenta a resistência. A epiglote, ela é longa e rígida, numa posição mais alta, em contato próximo com o véu palatino. Então, isso diminui a resistência ao fluxo aéreo e impõe uma respiração nasal do 0 aos 4 meses de idade. Outra coisa que a gente tem, o diâmetro menor da laringe, né? A gente tem de 3 a 4 milímetros no bebê e 8 milímetros no adulto. Olha a diferença. Então, também é predisposto a ter uma obstrução dessa região e esse paciente entrar em insuficiência respiratória mais rápido. E aí vai, né? A cartilagem cricoide, então, formando um anel completo ao redor da traqueia. É o que a gente chama de cuff natural, né? Então, essa laringe, né? Ela vai ter um aspecto de funil, que a gente falou. Então, começa com diâmetro e termina muito mais, com diâmetro muito menor, né? E aí a gente tem uma zona de estreitamento, em que geralmente vai ocorrer, né, a laringite pós-extubação. Então, por isso que aqui, né, as crianças têm muito mais predisposição a ter laringite pós-extubação do que o adulto, ok? Com relação à caixa torácica, a caixa torácica ela é cartilaginosa, né? As cartilagens costais, elas não estão ossificadas. Eu tenho um tórax arredondado, umas costelas horizontalizadas. Então, isso leva, né, esse paciente a ter uma desvantagem mecânica com relação à contração do diafragma e expansibilidade de tórax, né? Então, maior tendência à distorção durante a respiração forçada e a compressões torácicas. Então, aumentando o trabalho respiratório da criança. Outras características, né? A gente tem, então, os intercostais e os acessórios em curso muito curto, então isso gera menos força, menos vantagem mecânica para erguer as costelas e aumentar o volume torácico durante a inspiração forçada, né? Gerando, então, consequentemente, um menor volume corrente. O diafragma da criança, ele tem um formato circular e uma posição quase horizontalizada, né? Ele não é uma cúpula como é no adulto. Então, tem uma menor zona de aposição, ou seja, uma menor vantagem biomecânica. Menor força de contração e menor volume corrente. As vísceras abdominais são muito maiores do que a cavidade abdominal. O fígado, ele compreende 2/5 da cavidade abdominal, né, no recém-nascido, e isso restringe, então, a movimentação do diafragma. Menor número de alvéolos, que a gente já falou, né, e menor diâmetro, que isso diminui a área de troca do paciente, né, e também menor volume pulmonar. A gente também tem ausência de ventilação colateral. Então, eu posso utilizar técnicas, né, por exemplo, técnicas de fisioterapia respiratória que considera, né, como princípio o uso da ventilação colateral? Não, porque esses pacientes não têm ventilação colateral, tá? Eles vão desenvolver essa ventilação colateral e vão finalizar esse processo lá por volta de 8 a 10 anos. Então, temos que levar isso em consideração. Então, esses pacientes, eles têm muito mais tendência a fazer atelectasia, né, do que os pacientes adultos. Desproporção, então, entre o recuo elástico da caixa torácica e dos pulmões. Ou seja, eu tenho uma caixa torácica muito complacente e um pulmão pouco complacente, né? E aí eu gero uma baixa capacidade residual funcional.
A traqueia e os brônquios, eles são suscetíveis à compressão e a um colapso dinâmico, porque eles têm o fechamento funcional da via aérea, favorecendo, então, o colabamento. Então, quando a gente tem deslocamento lá do ponto de igual pressão, né, na via aérea, para adultos, dependendo da situação também, isso é benéfico, para a criança não. Para a criança pequena, principalmente, né, as técnicas, já estou dando spoiler, as técnicas expiratórias forçadas, muitas vezes elas são mais prejudiciais do que benéficas, tá? E por último, né, aqui com relação à fase REM do sono, né, então 80% do tempo recém-nascido prematuro, por exemplo, e 60% do recém-nascido termo, é o tempo que esses pacientes ficam em sono REM, né, ou que a gente quer que ele fique. Isso, então, gera uma inibição da musculatura intercostal, uma distorção da caixa torácica, uma diminuição da capacidade residual funcional e diminuição do calibre das vias aéreas, aumentando, então, 250% na resistência pulmonar e aumentando, consequentemente, o trabalho respiratório. E por isso que quando esses pacientes dormem, né, principalmente os prematuros, eles fazem queda de saturação, tá? Com relação ao consumo de oxigênio, deixa eu ver se eu consigo pôr essa barrinha aqui para baixo. Não consigo, tudo bem. Com relação ao consumo de oxigênio, o consumo de oxigênio pelos músculos respiratórios, ele é de 2 a 3 vezes maior do que no adulto. Então, o gasto energético da criança, ela é muito maior, tá? Então, eles vão ter uma queda mais rápida de saturação, é muito comum, né? Quem não gosta de pediatria ou de neo falar, ai, não posso nem olhar para aquele paciente que ele já despenca a saturação, né? Então, aqui está o porquê que ele despenca a saturação. Ele tem uma menor reserva de oxigênio relativa ao seu tamanho corporal. E com relação aos tipos de fibras do diafragma, fibras do tipo 1, que são as fibras resistentes à fadiga, né? Tem menor quantidade e, ou seja, uma maior tendência a ter fadiga mais rápido, tá? Os valores relacionados a gente estima, né? Tem alguns trabalhos que fizeram análise pós-óbito mesmo, né? De diferentes tamanhos de pacientes. É um trabalho bem antigo, mas é um dos trabalhos clássicos aí da literatura que fala sobre isso. Que observou, então, as diferenças das fibras do tipo 1 em pacientes prematuros, termos e pacientes adultos. Então, pacientes prematuros têm em torno de 10% de fibras do tipo 1, diafragmáticas, o termo em torno de 25% e o adulto 75%. Né? Então, olha a desproporção entre a quantidade de fibras do tipo 1. E com relação ao menor diâmetro das vias aéreas inferiores, gerando, então, maior resistência. Então, a gente tem que lembrar que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio, né? Então, quanto menor essa via aérea, mais resistência a gente vai ter. Levando, então, ao aumento do trabalho respiratório. Então, aí as pessoas sempre perguntam, nossa, mas isso tudo, né? É isso tudo, tá? É isso tudo e mais algumas coisinhas. Então, a criança, ela tem muitas desvantagens anatômicas e fisiológicas, né? Que a gente precisa entender e conhecer para a gente conseguir indicar de forma adequada a técnica para aquela criança. Porque senão a gente vai mais prejudicar do que beneficiar, tá?